Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte, unindo prática e ciência nas redes sociais. Antes de começarmos, vale aquele lembrete, se você está acompanhando o vídeo pelo nosso canal no YouTube e ainda não se inscreveu, clica no botão vermelho aqui embaixo e se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de todos os vídeos, todos os convidados, as novidades de temas da gestão do esporte que nós trazemos aqui para você. Se você estiver escutando pelo podcast, se inscreve também, compartilha esse podcast, deixa seu comentário para a gente saber o que você está achando, quais os temas interessantes que você gostaria de ver aqui. Por exemplo, o tema de hoje do Gestão em Jogo é um tema sugerido por alguns dos nossos ouvintes que deixaram seu comentário, mandaram e-mail para nós falando, eu queria saber um pouquinho mais sobre o esporte de forma mais ampla, o esporte de forma como ele é utilizado pela sociedade, pela comunidade, a gestão da atividade física como um fator, por exemplo, de envolvimento social, de envolvimento comunitário. É um tema complexo, é um tema abrangente, é um tema que gera muita confusão, muita dúvida e que tem muita coisa nova sendo desenvolvida na área. E para falar sobre ele, nós convidamos a educadora física e gerente adjunta do SESC, Luciana Itapema. Tudo bem, Lu? Oi, tudo bem, Renan? Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra participar do seu programa, enfim. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Maravilha. Para nós iniciarmos, Lu, é comum nós encontrarmos pessoas, que ao mencionarem o esporte, já remetem direto ao esporte de rendimento, ao esporte profissional. Aquilo que a gente está acostumado, aquilo que brilha aos olhos, que você assiste de casa, que você vai para o estádio, o chamado espetáculo, que é muito mais ligado ao entretenimento. A visão do esporte, contudo, ela é bem mais ampla, ainda que aquela que domina, por exemplo, o Ministério do Esporte, divide o conceito entre esporte de rendimento, esporte educacional e esporte de participação. Você propõe uma alternativa, Lu? Que é o conceito do esporte total. No que consiste essa visão? O esporte para todos. O esporte para todos é uma perspectiva de uma visão e que inclusive, ela é considerada como o outro esporte. É uma perspectiva de um conceito do esporte que ele abarca muito mais do que essa dimensão, do esporte de elite e toda a sua estrutura de gestão, toda essa estrutura de operacionalização que nós conhecemos como essa estrutura piramidal, quer dizer, a massificação do esporte na sua ampla base, aonde o esporte ele é difundido para todos, mas ele tem uma perspectiva de um esporte de elite, ou seja, por mais que ele seja um fator de disseminação de esportes de uma forma mais ampla, principalmente para as crianças, ela acaba indo para uma exclusão a partir do momento que o rendimento, a competição ou a excelência, ela é foco, Então, o esporte para todos é um conceito de esportes que, embora seja pouquíssimo estudado ainda no campo acadêmico, ele é muito difundido nas organizações ao redor do mundo. Inclusive, existem duas plataformas, duas associações importantes de Sport for All, a ISCA, que é a International Sports and Culture Association, e a TAFISA, que é a International Sports for All, a primeira baseada na Dinamarca e a segunda no Canadá, que tem como premissa, ter uma plataforma de rede de contato desse conceito de esporte, É um conceito que, como você mencionou, isso também é no meio acadêmico. Nós estudamos muito o esporte com essa perspectiva da massificação e do rendimento, o esporte de elite, esse esporte de competição, seja ele como modelo de negócio, como entretenimento, ou até mesmo aquelas ações de atividade física, exercícios ou esportes, que tem uma perspectiva também do modelo de negócio. Mas existe um autor, e esse autor, o Henning, o Henning, ele traz um conceito que Sport for All, que nós traduzimos e podemos falar em português como esporte para todos, com uma perspectiva do entendimento do esporte em 3 dimensões. O esporte de elite, que é esse que você mencionou, de alto rendimento, e ele não é
somente, né, quando a gente fala de rendimento, a gente olha sempre para o atleta, ou para a competência, ou o jogador da NBA, ou o atleta, o jogador lá do futebol, mas tem toda uma estrutura de gestão que caminha para esse modelo. Posso dizer para vocês, como um exemplo, Estados Unidos. A estrutura norte-americana, por mais que ela difunda o esporte nas escolas e promova, né, que todas as crianças pratiquem o esporte, ela caminha, ela tem uma intencionalidade mais excludente. Não à toa, né, a gente pode até pensar, será que é por isso que os Estados Unidos, né, norte-americanos também, em contraposição, têm maior índice de sedentarismo e de obesidade? Então, quer dizer, dá para pensar um pouco nesse campo, mas acho que não é esse o fórum da nossa discussão, nossa conversa hoje, né? Mas também existem, o Renan traz mais outras duas linhas de dimensões do esporte. O que ele chama de esportes amplos, que são os movimentos ginásticos, antigamente, aquelas pessoas que se juntavam e se juntam ainda em algum país para criar coreografias, né, durante um dado tempo, e depois essas pessoas apresentam nas suas praças, nas suas comunidades, essas coreografias criadas de forma voluntária por pessoas. E o outro esporte popular, que é uma dimensão do esporte muito pouco estudada, é muito pouco, enfim, pouca visibilidade é dada para essa dimensão do esporte. O esporte para todos, ela une essas duas dimensões, né, dos esportes amplos e do esporte popular, que é aquele esporte de raiz, que faz parte da identidade cultural de um povo. É aquele que às vezes a gente nem conhece aqui no Brasil, porque faz muito sentido para aquela dada comunidade, né? É algo que não é visto, inclusive, por que você pratica esporte? Ele não sabe responder, porque não tem uma visão funcionalista do esporte e também não tem uma visão de negócio, né? Então, é um conceito de esportes que, se fôssemos fazer uma analogia, vamos dizer assim, com essa denominação que é criada pela Lei Pelé, que a gente conhece por meio do Ministério do Esporte, seria uma junção do esporte de participação e uma junção do esporte educacional. Por quê? Porque o esporte para todos, ele parte de uma premissa que o esporte é um viés educacional. Então, não dá para dissociar e dizer que ele é de participação porque ele é voluntário, porque tem aí valores educacionais nessa prática voluntária. Sejam valores da cidadania, da ação para a cidadania, do olhar, do espaço, seja eles para a prática. A prática é porque é a prática. Ela não tem uma visão utilitarista. Por exemplo, eu vou fazer atividade física, vou fazer esporte porque é bom para a saúde. Essa é uma visão mais utilitarista do esporte. Ou ao esporte como meio exclusivamente para promover algo no fim. Como a valorização de uma dada comunidade. Não, bacana, Lu. E aí, uma pergunta, não, pelo contrário, sim, muito importante isso, né? Uma visão distinta daquela que nós estamos acostumados, seja nós que lidamos com o esporte na prática, seja nós que lidamos com o esporte na academia, né? Que estudamos esse modelo que é utilizado pelo Ministério do Esporte, um modelo que vem dominando o cenário brasileiro e diria até outras praças internacionais, ainda que cada modelo esportivo, cada sistema esportivo internacional tem as suas próprias particularidades, né? Aí um ponto importante, Lu, qual que é a relevância deste conceito? Quais são os benefícios que ele traz para a sociedade como um todo? Porque eles vai um pouco além da saúde, da ideia de esporte como aplicação na saúde, envolve também a área cultural, né, preservar algumas heranças. Quais são os benefícios claros que podem ser buscados por meio dessa proposta metodológica? O esporte para todos, né, essa perspectiva dessa visão, ela não é uma visão nova, né, de fato, ela parte de um conceito. Por quê? Porque da onde vem esse esporte que a gente enxerga hoje, né? Esse esporte que a gente entende, estuda hoje. Esse esporte ele vem da Revolução Industrial,
quando os meios capitalistas e a regulamentação, a regulação dessa estrutura de hora de trabalho, hora de lazer, também modificou a cultura corporal do movimento e fez com que as pessoas se adequassem, né, a essa estrutura, que é uma estrutura competitiva, uma estrutura de regras, de federações e associações. Então, o esporte reflete um pouco essa estrutura na qual nós temos hoje. Antes da Revolução Industrial, antes desse modo de viver que nós temos hoje, as pessoas praticavam esporte. Né? Agora, aonde estava essa cultura corporal do movimento? Ela fazia parte de uma cultura, de fato, de uma dada comunidade. Né? Então, quer dizer, resgatar e retomar esse esporte popular é dar luz, visibilidade a um modo, a um esporte que talvez a gente dê pouca relevância, mas ele acontece diariamente em todos os lugares. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês, o judô. O judô, lá no Japão, o judô praticado no Japão, o significado, o sentimento, a importância, o porquê do judô lá, ele é muito diferente para as pessoas que lá vivem do que essa estrutura de judô regida pelas federações, normas, tal, que hoje a gente tem campeonatos e ela está na Olimpíada. Ela faz parte do modo de viver, ela faz parte do modo de agir e ela faz parte do modo de sentir de uma dada comunidade. Ela, inclusive, faz parte da identidade popular de uma dada sociedade e de um dado povo. Então, a gente trazer luz a esses movimentos, de essa cultura corporal do movimento, também faz com que a gente coloque o movimento, o esporte que acontece num determinado lugar como parte de um contexto do esporte. Né? Eu lembro que e aí isso é uma provocação, num congresso de gestão de esportes da Europa, um dos congressos que existem, um professor, ele inclusive provocou dizendo assim, é importante a gente dar luz, é importante falarmos do esporte popular, porque ele que na prática, enquanto número de pessoas, onde mais pessoas estão envolvidas com essa forma de esporte. Né? Ela não é excludente, e mais do que isso, se a gente fosse colocar um modelo de gráfico, né, que representasse, assim como a pirâmide representa um modelo atual de esportes, ele é dado como modelo igreja, onde você tem um quadrado, um retângulo, onde todas as pessoas estão ali, é a comunidade, é a sociedade, e a ponta dela, né, que é o modelo piramidal. Então, o sistema não exclui o outro. Isso que é legal, Renan, mencionar, né? A gente não está falando de um modelo de esportes que um precisa acabar para o outro entrar. Não, mas sim a gente colocar os dois no mesmo lugar, porque é isso, né? A gente tem o esporte acontecendo em vários lugares. E uma outra coisa bem bacana de falar, quando a gente fala de esportes, o que a gente está falando, né, no Esporte para Todos? Ela não é somente uma modalidades esportivas, como nós conhecemos agora, regidas por regras ou por federações, mas nesse conceito de esporte entra a dança, entra os movimentos ginásticos, ela entra jogos de brincadeira, populares ou não, mas aquilo que acontece no dia a dia. Então, veja, olhar para tudo isso e olhar para uma determinada comunidade é enxergar que tem muito mais do que apenas aquelas modalidades regradas e reconhecidas e conhecidas nessa estrutura do esporte, que eu posso dizer, desse esporte que nós conhecemos hoje, o que é estudado. Eu não gosto de usar a palavra tradicional, porque não é, né? Quer dizer, é o que mais a gente conhece e estuda hoje. Muito pelo contrário, né, Lu? Às vezes o esporte tradicional, que a gente chama de esporte tradicional, é um esporte que foi importado, que começou a ser praticado há algumas décadas aqui, né? Que difere dessas atividades que você menciona, que podem ser, que muitas vezes nós praticamos e nem consideramos, né? Que a comunidade, a sociedade pratica e nem considera aquele esporte, não tem uma visão de esporte daquilo. Né? Então, assim, é como você mencionou, isso acaba sendo até uma forma de resgatar uma parte importante da cultura, do objeto, a própria razão de ser, de se organizar das comunidades, né? Nessa questão social. E deixa eu te perguntar, Lu, com relação a números, na verdade, números em relação a essa perspectiva, nós temos alguma ideia, seja no Brasil, seja fora, quantas pessoas se envolvem, ou
Eu sei que você falar em relação à população alcançada, tem muita gente, praticamente toda a população pode ser alcançada por esse tipo de perspectiva, né? É realmente, e esse é um ponto, porque a partir do momento que é um modo de ser, um modo de agir de uma dada comunidade, algumas organizações, elas estão ao redor do mundo muito mais para dar visibilidade, né? Para contar e dizer, enfim, e promover ações nessa perspectiva. Eu mencionei no início da nossa fala duas grandes organizações plataformas, né? A IFCA e a Tafisa. Para vocês terem uma ideia, cada uma delas tem cerca de 300, 400 organizações que promovem o Sports for All, né, ao redor do mundo, espalhadas em 100. A ISCA, as organizações estão em 83 países, e na Tafisa, as organizações estão em cerca de 170 países ao redor do mundo, né, e espalhadas nos 5 continentes. Então, o conceito de esportes para todos, hoje, ele está bastante difundido, principalmente nas organizações civis, e depende do modelo econômico do país nas organizações públicas, porque isso também é um ponto importante a ser colocado. Depende muito do modelo econômico e o modelo no qual o país se insere. Se for um país onde a ética pública, né, dentro das 3 éticas, privada, civil e pública, a ética pública, as organizações públicas, elas são predominantes, essas organizações, elas têm um viés mais na linha dessa ética. Aqui no Brasil, agora, a grande maioria dessas organizações estão nesse eixo da ética civil, né? Aqui, inclusive, aqui no Brasil. Até um pouco pelo esse modelo que nós temos aqui no Brasil do esporte. Acho que a gente tem um longo caminho ainda para seguir em termos da gestão do esporte aqui no Brasil, né? Até dada pela correlação com os modelos econômicos que a gente tem aqui. Essa era uma pergunta que eu preciso te fazer, Lu. É bem importante, né? Pensando para além vamos pensar primeiro do envolvimento governamental, né? Antes da gente entrar para trazer um pouco da tua experiência, parece bem claro assim que mesmo no modelo tradicional a gente sabe que é preciso ter um equilíbrio entre o esporte de rendimento, né, e em todas as esferas, né, o esporte de rendimento e as demais formas de envolvimento do esporte, como função de saúde, função social, comunitária, a parte cultural, né. Só que a gente sabe que o esporte de rendimento ele tem um papel de role model, né, um papel para jovens, crianças, a população em geral, não apenas o entretenimento, mas ele acaba incentivando a prática. A questão é, como que a gente equilibra essa destinação de verbas, né, que nós temos uma destinação de verbas que acaba, muitas vezes, em alguns países, em alguns segmentos, predominantemente indo para o esporte de rendimento, né, indo para o esporte de alto rendimento, a gente pode chamar assim. Agora, como equilibrar essa destinação de verbas, principalmente em um cenário que os recursos são limitados para investimento? Aí essa pergunta é uma boa pergunta e tem muitas outras reflexões e perguntas dentro dela, né? O primeiro ponto, ele se dá acho que a primeira reflexão, o quanto o esporte de rendimento promove para que as crianças e jovens pratiquem e continuem praticando enquanto adultos e enquanto idosos. Ou ela se torna um pouco excludente a partir do momento que ela não passa para a etapa seguinte e não se torna, digamos assim, um atleta de um nível maior, de outro maior, de outro maior. Então, acho que essa é a primeira reflexão que se faz. Quantas crianças, essa é uma pergunta que eu não tenho essa resposta, acho que quem tiver é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas Verdade. quantas crianças que praticaram esporte desde quando elas eram pequenas continuam ativas, independente do modelo piramidal de competitivo, seja ele para entretenimento, negócios, ou seja ele para, de fato, né, alcançar algo. É muito comum a gente ouvir, né, eu comecei, eu queria ser um atleta X, mas aí eu não consegui. Aí a gente fala, mas o quanto do esporte como modo de vida, ele está, de fato, na sua vida, né? Acho que é essa a diferença quando falamos dessa gestão desse esporte, do esporte para todos. O esporte, ele não nasce na vida dessas pessoas com um viés de querer ter algo com ele. Ele é
pura e simplesmente na vida das pessoas, né? Por isso essa perspectiva humanista, e não só na vida da pessoa, mas na vida da sociedade. Então há todo um papel tanto de arquitetônico, de postura, de democracia, as coisas acontecem nesse lugar. Então acho que esse é um primeiro ponto, né? Entendi. Quando a gente fala aqui, o outro ponto da sua pergunta, essa divisão de investimento, eu trago também uma outra reflexão. Mesmo nos projetos dados como sociais, como nós estamos numa estrutura, dentro dessa estrutura da gestão deste esporte piramidal, o quanto desses projetos sociais tem, de fato, a intenção de ser numa dada comunidade, porque eu escuto muito nos projetos sociais, então, é um projeto social que vai transformar a minha comunidade e tal, e desse projeto saiu o atleta A, B, C e D, e aí eu faço a pergunta, para que ele se destina? E também uma provocação, acho que as duas coisas são possíveis, desde que a gente precisa fazer uma gestão adequada para entendimento de fato o que se quer com cada um desses projetos, né? É muito comum, porque a gente acaba indo, porque o mundo acadêmico, né? A academia estuda e tem um modelo que é focado para o modelo piramidal, né? Então, há uma tendência, inclusive, dessa expectativa, ou de uma expectativa, o que não é para o modelo de rendimento, é para o modelo da saúde. Agora, quando falamos numa... Então, acho que esse é o primeiro ponto. Os investimentos, sejam eles para o alto rendimento, ou sejam eles para uma estrutura educacional ou de participação, ainda, na minha opinião e na minha perspectiva, ainda eles reproduzem esse modelo piramidal que eu mencionei anteriormente, né? Agora, de fato, acredito ainda que, infelizmente, nós temos muito mais investimentos para o esporte de rendimento, e aí eu acredito que, por estar no modelo de negócio, o investimento não deveria vir do fator público, e sim de outras vias privadas, né, e que retroalimentasse um modelo de negócio, e que, de fato, um grande número do investimento fosse destinado para a população, né? Seja ele sem necessariamente ser um modelo que fosse destinado para a geração de atletas. Entendi. Agora, um modelo que de fato contribuísse para a sociedade para uma diminuição dessa desigualdade social que temos, principalmente aqui no Brasil. Talvez, eu gosto muito da linha, né, se a gente parar para analisar, nós pensarmos no modelo que seja assim, a destinação de verbas públicas ser canalizada principalmente para o fomento social, né, seja na prática de, e o fomento social, quando você pensa como ferramenta de influência social, você está lidando na questão de saúde, né, investindo, incentivar a prática desde o início, há diversos estudos que mostram exatamente esse ponto, quanto mais você incentiva a prática de esportes desde cedo, você diminui os investimentos que vai ter que fazer na área de saúde no futuro, né, na área de segurança no futuro. Então, essa é uma forma, né? E a própria canalização dos investimentos, mesmo para o esporte de alto rendimento, também poderia ser pensado nessa forma. A gente tem um cenário complicado, você mencionou diversas vezes aqui, isso é fato, né? A gente sabe que a gente tem um cenário complicado por recursos limitados, né, daqui no Brasil, e também pela má utilização, né, dos recursos. E se nós pensarmos nessa situação, Lu, para a gente fechar aqui com uma área que tem bastante conhecimento, né? Para além do poder governamental, como outras entidades do segundo, do terceiro setor podem colaborar? Nós temos exemplos de boas iniciativas, quais que poderiam ser feitas? Você tocou num ponto bastante importante que eu estava pensando aqui até para mencionar. Um ponto importante desse conceito de esporte para todos é que há um envolvimento prioritário da comunidade, das pessoas, né, para que esse modelo ele funcione. Por quê? Porque parte dessa raiz, parte dessa identidade popular. Então, por isso que ele não é somente, ele é regrado por organizações que colocam o modelo de esporte, mas ele é construído por pessoas que vivem numa comunidade, ou seja, tem um bairro ali, tem pessoas que vão se juntar, por isso que fala que são movimentos associativos, né, se juntam e desenvolve uma determinada ação, atividade e tudo mais que faz sentido para aquele lugar.
né? Muitas vezes, né, a gente vai ver modalidades esportivas ou cultura do esporte que fala, gente, a gente nunca ouviu falar disso, né? Mas faz sentido para um dado estado, para uma dada região, né? E mais do que isso, faz sentido para aquela cultura. A gente sempre fala de uma cultura, mas uma cultura mais europeia ou branca, mas existe uma grande cultura corporal do movimento, por exemplo, na comunidade indígena, né? Ou em outras comunidades que fazem parte do Brasil. E a gente sempre, às vezes, vai para um outro caminho. Então, o que essas organizações, essas associações, elas partem das pessoas, partem dessas pessoas que serão líderes que para fechar e para desenvolver algo que faça sentido ali. Algumas outras organizações civis, né, e eu acredito que principalmente aqui no Brasil, no momento que nós estamos, essas organizações civis são um papel importante, estão no lugar de um papel importante para levar esse conceito de esporte. Então, algumas organizações acontecem, nessa perspectiva, eu trabalho numa delas, né, que é o SESC, que tem o Esporte para Todos como uma premissa, como um conceito balizador para o desenvolvimento das ações. E outras, né, como mencionei, o meu mestrado foi e a pesquisa em cima de duas organizações, que uma delas foi o SESC, o outro foi o Instituto Esporte e Educação, que também tem como premissa balizar a organização pelos conceitos do esporte para todos, e a partir dali criar uma forma de gestão, uma forma de organização que vá ao encontro desses valores e que dissemine o esporte pelo esporte. Obviamente, como você disse, né, a partir do momento que as pessoas incorporam a cultura corporal do movimento como parte da vida, é quase uma consequência, porque a gente vive um cenário, principalmente nos grandes centros urbanos, de sedentarismo, de estarmos parados o tempo todo. A nossa cultura, vamos dizer assim, comportamental tem sido mudada e balizada por esse modelo de vida que a gente tem hoje, né, pós-revolução industrial. Então, obviamente, se a gente criar situações, cidades mais orgânicas, mais ativas, daí o papel, né, é um papel compartilhado, ele não é um papel porque a gente tem as três éticas atuando ali, né? Para ter uma cidade mais ativa, com mais mobilidade, inclusive, vou citar o exemplo da Dinamarca. Ali, o transporte é a bicicleta. A bicicleta, o movimento está na vida. Mas, obviamente, ele está na vida porque tem outros fatores ali que permitem que isso esteja na vida, né? Então. Oi? Acaba influenciando, né? Acaba influenciando. Então, acho que para resumir, concluir, né, quer dizer, as três éticas, elas são importantes para que a gente tenha uma comunidade, uma cultura de movimento. Acho que esse é o ponto. E essa cultura de movimento que ela nasça com as pessoas, né? Então, quando alguém nasce, isso faz parte do adulto, isso faz parte do idoso. E eu lembro muito quando uma vez eu fiz essa pergunta para uma pessoa que faz parte desse lugar, fala, mas por que você pratica esporte? A gente sempre precisa ter um porquê que a gente pratica, né? Ou por que a gente fomenta o esporte. Ela parou assim para mim e falou assim, for fun, for life, é para a vida, é para mim. Eu achei muito importante isso, porque identifica aquela região, faz parte de um modo de ser, de agir, de sentir, né? Então, e obviamente, você vê o esporte, né, de uma forma mais ampla. Exatamente, e obviamente para a gente chegar nesse lugar, enquanto gestores, a gente precisa entender essa perspectiva, né, e dar ferramentas ou proporcionar, seja ela no espaço, seja ela como modalidade, seja ela na escuta dessas comunidades, né, para que a gente possa ter uma comunidade, ter pessoas se movimentando, ter pessoas, enfim, né, acho que é um modelo que a gente espera que tenha muita gente envolvida com o esporte, seja ele da maneira que for.
Sim, é ver o esporte de uma forma mais ampla, né? É ver o esporte, Exato. é mudar o mindset acerca de como a gente vê, como nós, como sociedade, como integrantes da sociedade, vemos o esporte. Bom, o papo tá incrível, né? A gente podia ficar horas falando aqui, né? O Luca é uma grande companheira, participa de alguns grupos juntos, nós participamos de alguns grupos juntos, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, nós temos que nos despedir aqui, nos despedir da Lu, nossa convidada de hoje, dizer que foi um enorme prazer receber você por aqui, né? Com certeza, os microfones aqui do Gestão de Jogo vão ficar abertos para você, nós teremos mais oportunidades de discutir um pouquinho mais de modelos, de sistemas, né? De perspectivas do esporte. Muito obrigado, viu, Lu? Obrigada, Renan. Eu que agradeço e vamos nos encontrar mais vezes. Muito obrigada. É isso aí. E vale lembrar que essa plataforma também é de vocês. Gostaríamos de agradecer vocês, ouvintes, vocês que estão escutando pelo nosso podcast, ou mesmo vocês que estão assistindo o nosso vídeo aqui no canal. Aproveite e deixe seu comentário. O que você pensa do esporte? O que é o conceito de esporte para você? O que você acha dessa visão de esporte para todos? Ou é uma visão tradicional que divide o esporte em caixinhas? Como você vê o esporte? Aproveita para deixar seu comentário, mandar sua dúvida, sugestão dos próximos temas. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Twitter e Facebook, pela hashtag Gestão em Jogo. Lá nós trazemos notícias, dados, informações, tudo que envolve o mundo da gestão do esporte para vocês, pensando sempre em vocês, unindo a academia, o conhecimento produzido e também a prática, né? Como isso acontece no mundo real. Esse é o Gestão em Jogo. Um grande abraço.